Meu nome é Erika. Hoje vou contar sobre minha experiência com o estilo de vida inusitado que minha mãe impôs para a minha vida. E já vou avisando, nem tente repetir o que fiz nos últimos anos. Minha vida estava em perigo e tudo poderia ter acabado mal. Embora, felizmente, tenha acabado bem. Estou viva e isso já é ótimo. Mas não tenho certeza se minha mãe ainda me ama. E eu a amo muito. Sim, ela é mal-humorada e tem gostos muito específicos. Mas é minha mãe. E nunca quis me prejudicar. Mas me obrigou a seguir uma dieta. E mesmo se eu disser que não estava nem um pouco a fim de fazer, a iniciativa dela parecia inofensiva, não é mesmo? Foi o que pensei também, e aceitei, pois minha mãe também tinha aderido a essa dieta. Então, como ela passaria pelas mesmas dificuldades, achei justo fazer tudo direitinho. Mas à noite eu sonhava com batatas. Purê de batatas, batatas assadas, batatinha frita. Eu adorava tudo isso, mas estava terminantemente proibida de comer. E nem podia pensar em comer um bife, uma costelinha ou um pedaço de frango, pois eu nem sabia que gosto isso tinha. Dá pra acreditar? Tem pouco tempo que descobri que gosto as carnes têm. Já já eu explico por quê. Minha mãe ficou seriamente preocupada e até meio obcecada com nutrição após a morte do meu pai. Eu tinha 3 anos na época e, claro, não me lembro de detalhes. Só sei que ele morreu de apendicite. Essa doença geralmente não é letal se for tratada, mas esse não foi o caso do meu pai. Ele não teve tempo de fazer a cirurgia, aí o apêndice inflamado se rompeu. E, bem, como você pode imaginar, algo terrível aconteceu dentro do corpo dele. Os médicos não conseguiram salvá-lo. Disseram que o que havia causado a morte dele era ter procurado ajuda médica só quando já era tarde demais. Mas a mamãe tinha certeza de que o hospital é que não tinha dado assistência a tempo. A morte do meu pai foi uma tragédia enorme para ela, mas em vez de ficar deprimida, juntou o resto de forças que tinha e resolveu se vingar do hospital pela morte dele, e entrou com um processo. O trâmite judicial era complicado e durou quase 1 ano, mas minha mãe e o advogado conseguiram provar a negligência dos médicos. Uma das minhas primeiras memórias de infância é em um tribunal, com uma mulher de meia idade vestida com um manto preto, dizendo um veredito em voz alta e depois mais alto ainda batendo na mesa com um martelo. E aí, eu vi minha mãe dar um sorriso largo e satisfeito. Eu raramente via minha mãe sorrir, então lembro bem daquele sorriso. O hospital indenizou a mamãe com um cheque poupudo. Não sei ao certo qual foi a quantia, mas esse dinheiro deu para visitarmos países do Sudeste Asiático, onde ficamos por diversos anos. Primeiro fomos para o Camboja, mas não ficamos muito tempo lá. Então, quase não me lembro desse país. Depois, moramos na Tailândia. Fizemos uma breve visita ao Nepal, mas o clima montanhoso era frio demais para minha mãe. Depois disso, fomos para a Índia e vivemos 2 anos em estados diferentes daquele país. Não ficávamos em hotéis caros e não comíamos em restaurantes para turistas. Minha mãe queria uma experiência totalmente diferente. Ela desejava que vivêssemos de forma simples e que comêssemos pratos mais tradicionais. Na verdade, fez essa viagem para estudar a cultura alimentar daqueles países. Ela se interessava por tudo que estava relacionado ao vegetarianismo. Essa era a alimentação que parecia ser mais saudável e então a mais apropriada aos olhos dela. Ela ficou obcecada por essas ideias após a morte do meu pai. Culpava tanto o hospital quanto o desleixo do meu pai. Ele era fã de fast food. Quando solteiro, não cozinhava e comprava alimentos que poderiam ser devorados rapidamente. Hambúrgueres, batatas fritas, coxinhas ou asinhas de frango empanadas. Ele também adorava tomar coca. E mesmo depois de casado, não mudou os hábitos. Preferia lanches em vez de comida caseira. Minha mãe achava que ele teve apendicite de tanto comer porcarias e que por isso acabou morrendo. Bem, como você já deve ter imaginado, aos 4 anos de idade eu comia só frutas e legumes. Enquanto moramos na Ásia, não era ruim, pois lá havia muitas variedades. Mas nosso dinheiro estava acabando aos poucos e eu tinha que ir para a escola, então algum tempo depois voltamos para os Estados Unidos. Em casa, minha mãe continuou a me monitorar para garantir que eu continuasse sendo vegetariana. Mas, na verdade, ela nem precisava fazer isso. Eu nunca pensei em comer nada errado. Para começar, eu nunca tinha comido carne. Claro, na escola via outras crianças comendo pizza e hambúrguer, mas a questão de por que eu não comia as mesmas coisas nunca me atormentou.
A mamãe preparava uma marmitinha para mim todos os dias e me proibia de tocar em outros alimentos, inventando todos os tipos de pretextos. Tipo, que eu era uma menina especial e que poderia me intoxicar com as comidas que as outras crianças comiam. Ridículo, né? Mas enquanto eu era uma menininha, funcionou. E além do mais, amo legumes. Parece inacreditável, mas adoro brócolis. De modo geral, a alimentação vegetariana não é problema algum para mim. Mas quanto mais eu crescia, mais certeza tinha de que minha mãe estava exagerando. Até o leite de vaca era proibido. Ela comprava os de soja, aveia ou amêndoa. E as opiniões dela sobre os alimentos ficaram cada vez mais severas. A mamãe já não se contentava com o vegetarianismo tradicional. Começou a procurar por algo que fosse ainda mais saudável e mais correto. Essa busca a fez conhecer o trabalho de Arnold Ehret, um nutricionista alemão que viveu no século XIX. Ele se mudou para os Estados Unidos e escreveu diversos livros sobre a alimentação ideal. Bem, pelo menos de acordo com o que ele imaginava. A mamãe ficou profundamente impressionada com o trabalho dele e me obrigou a ler os livros dele também. Estudei todos com afinco, mas não vou contar os detalhes. É chato e, além do mais, bem nojento. O conceito do Ehret dizia que a comida era dividida em dois tipos. Um cria muco no corpo humano e o outro não. E acreditava que era justamente o muco que causava todas as doenças. Ufa! De modo geral, segundo Ehret, você pode comer apenas frutas e alguns legumes, estes em quantidades limitadas. Minha mãe se interessou por essa disciplina de nutrição quando eu tinha 12 anos e desde então cortou da nossa alimentação aveia, arroz, batata e muitas, muitas outras coisas. Era mais fácil dizer o que eu podia comer. Ela também começou a regrar o dinheiro que me dava, pois acreditava que na escola ou nos passeios com meus amigos eu violaria as regras dela. E para falar a verdade, ela tinha razão, eu violaria mesmo. Sabe, fiz de tudo para ser compreensiva. Tentei acreditar que ela sabia o que estava fazendo, mas comecei a sentir inveja dos meus amigos que levavam uma vida normal. E comecei a passar mal. Eu estava sempre com fome e só me sentia saciada quando comia bananas. As outras frutas só aumentavam o buraco do meu estômago. E então, nós duas só comíamos frutas. A mamãe disse que era bom pra gente, mas eu não estava muito certa daquilo. Nós começamos a perder muito peso. Nossos cabelos estavam péssimos e as unhas nem se fala. Mas era impossível convencê-la. Então, aguentei aquele sofrimento, por mais difícil que fosse. Nem sei como isso teria acabado se não fosse a Sra. Craig. Ela é nossa vizinha, uma viúva de meia-idade que já havia trabalhado como enfermeira e raramente saía. Então foi a primeira a me ver desmaiar na rua quando eu estava a caminho de casa. Pois é, antes disso eu sentia vertigens, mas daquela vez desmaiei mesmo. Quando recobrei os sentidos, vi que estava na casa da Sra. Craig e implorei a ela que não ligasse para a ambulância. A mulher não quis me ouvir, pois quando resolveu me levar para a casa dela e tentou me pegar no colo, descobriu que eu estava me escondendo debaixo daquelas roupas largas e viu o quanto eu havia emagrecido. Então, achou que minha vida estava em perigo. Aí contei sobre as ideias malucas de nutrição da minha mãe. Até falei sobre o nutricionista, o Arnold Ehret do século XIX, e o que eu comia por causa dele e como estava me sentindo. Mas eu não queria causar problemas para minha mãe. Então, convenci a Sra. Craig a guardar segredo. Ela prometeu, mas em troca me fez prometer que eu jantaria todos os dias na casa dela, enquanto minha mãe estivesse trabalhando. Claro, topei, e para ser honesta, fiquei muito grata a ela. E assim foi, por 6 meses. Pela primeira vez nos últimos 2 anos, comecei a me sentir normal, e a minha aparência até melhorou. A mamãe disse que isso era porque meu corpo finalmente tinha se adaptado à minha nova alimentação e não desconfiou de nada. E eu torcia para que nunca descobrisse. Mas um dia ela voltou mais cedo do trabalho. Pela janela me viu saindo do ônibus escolar, mas fui para a casa da Sra. Craig em vez de ir para a nossa casa. Ela me seguiu. A Sra. Craig abriu a porta. Minha mãe passou por ela rapidamente e entrou na cozinha. E me viu de frente para um prato cheio de comida. Nossa, como as duas gritavam! A mamãe acusou nossa vizinha de se meter demais na vida dos outros. E a Sra. Craig gritou de volta, dizendo que ligaria para a polícia para denunciá-la por colocar minha vida em risco. Até que minha mãe ficou com medo desse risco.
Sim, quando voltamos para casa, ela me chamou de traidora e disse que eu era igualzinha ao meu pai. Mas não me proibiu de ir até a casa da vizinha para almoçar ou jantar. Na verdade, parou de conversar comigo. Bem, esse é o fim da minha história. Não sei como resolver essa situação com a minha mãe. O que você acha que devo fazer? Escreva algum conselho